Penalidades. Olha lá, o artigo 289 é a multa principal, é a que eu mais vejo. Mas já vi pilotos e empresas, pessoas jurídicas, sofrerem outras sanções, como suspensão, cassação. Eu vi uma vez um piloto sendo cassado. Não vou falar o nome dele aqui, mas um acidente renomado brasileiro. Ele cometeu uma falta tão grande que foi cassado. Inclusive, eu recebi uma vez uma... Eu acabei não concluindo, mas uma pessoa me procurou porque ele tinha perdido a carteira, tinha sido perdido no sentido de ser cassado. Ele queria ver como reagir, né, reaver. Rapaz, o que você cometeu aqui está difícil. Eu cometi o crime, além de infração, a infração desembocou para crime, ficou difícil. Então tem essas penas aí possíveis. Olha o que diz aí, a multa será imposta, o artigo 295 do Código Brasileiro de Aeronáutica. A multa será imposta de acordo com a gravidade da infração. Isso é legal. Então, como que é a multa? A multa, nós já falamos na aula passada, é pecuniária. Quanto que vale, Calazans? Depende. Mas eu acho muito interessante esse ponto aqui, de acordo com a gravidade. Isso aqui é o princípio do direito administrativo, o princípio da proporcionalidade. Isso é interessante, porque uma vez eu fiz uma defesa de um piloto que não tinha como defendê-lo, no sentido de arquivar o processo, anular, ele realmente cometeu a conduta. Calazans, não tem jeito, não tinha como negar, visualização radar, testemunho do controlador, não tinha como. Só que nós conseguimos uma coisa interessante, a multa estava desproporcional. Ele cometeu, sim, uma conduta infracional, mas não era daquela gravidade. Então, nós não anulamos, né, o auto de infração, não pedimos arquivamento, nós pedimos para que a autoridade usasse de benevolência no sentido de usar o princípio do direito administrativo, da proporcionalidade. E legal, foi aceito, tá? E aí você tem que ver as agravantes, atenuantes, autoridade, é a primeira vez, ele é piloto comercial, recém-checado, ele é piloto privado, olha as condições, tem uma coisa interessante também que eu atuei, que foi a favor como atenuante, que as condições meteorológicas estavam adversas, e foi uma mudança abrupta, e complicou ali toda a navegação do piloto, então nós conseguimos também atenuar, né, um preço para o outro, foi uma defesa legal. Teve uma outra defesa muito interessante, que até o avião Seneca é uma aeronave pequena, bimotor, e que entrou numa turbulência muito grave, e os passageiros eram poucos, os 3 passageiros, e ficaram totalmente desesperados, gritando, chorando, e a criança foi um horror. Então, a situação, né, foi interessante. Então, é bom que o controlador, o piloto, seja lá quem fosse defender, conheça a atividade aérea para ver quais são os percalços da aviação. Eu tenho uma coisa aqui interessante, estou voltando aqui, voltando no 295, a multa será imposta de acordo com a gravidade da infração, olha só, podendo ser acrescida da suspensão. O camarada pode ser multado e pode ser suspenso. Eu ia falar suspendido, tudo eu falei suspendido, o cara falou suspendido, não, cara, é suspenso. Opa, verbo abundante. Tem 2 formas. Tá? Pode ser suspendido ou suspenso. Tem umas técnicas aí que a gente poderia falar, mas agora não é aula de português, eu não sou professor de português. Mas pode ser suspendido também. E aí a gente falou um pouquinho da penalidade.